E eu tô aqui. Glória a Deus! Aí então tá, gauchada amiga, e quem não é gaúcho também, nós vamos entrar um pouquinho na mensagem do Senhor. Dentro do tempo que nós temos aí, eu quero que você redobre, me dá de presente a tua atenção aí, porque eu considero, sinceramente, eu considero esse o momento mais importante. Eu considero. Sim, por quê? Porque já falou aqui, ó, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então agora nós vamos falar da palavra de Deus. Irmãos, você está assistindo o Culto Campeiro e com certeza você está vendo a bandeira do Rio Grande do Sul. Você está vendo aqui a bandeira do Rio Grande do Sul, aqui a nossa frente aqui, do nosso joelho, ali na lateral, aqui atrás a bandeira do Brasil. Mas na bandeira do Rio Grande do Sul tem três palavrinhas, cujo eu vou falar de uma, que é muito importante e condiz com essa data que nós estamos vivendo no dia de hoje. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. E é preocupante, presta atenção aí, é preocupante você perguntar para as pessoas o significado da Páscoa e a pessoa não saber. Principalmente adolescentes. Qual é o significado da Páscoa? Porque procuraram inverter todas as coisas. E quem tenta inverter todas as coisas, quem tenta desfocar a verdade, é o inimigo das nossas almas. Aquele que rege este mundo. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Então tudo que o inimigo quer é desfocalizar a verdade. Ele pode pegar algo que tenha a verdade e distorcer esta verdade. Então, meus amigos, Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa é muito mais do que isso. Voltando à bandeira do Rio Grande do Sul, a primeira frase que está escrita ali na bandeira do Rio Grande do Sul é liberdade. As outras duas é igualdade e humanidade. Mas a primeira, liberdade, por que será que colocaram na bandeira do Rio Grande do Sul esta palavra, liberdade? Porque você já deve ter escutado falar sobre o 20 de setembro. Aqui no Rio Grande do Sul se comemora a Semana Farroupilha. E culmina-se a data em 20 de setembro. Porque aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul houve uma batalha, houve uma luta, infelizmente uma batalha sangrenta, que muitos inocentes podem ter morrido, derramado seu sangue também, mas em prol de uma liberdade, porque o povo gaúcho estava sendo oprimido pelos preços, pelo império. Então alguém precisou se levantar para lutar para esta liberdade acontecer. E é verdade, Miguel, que muitas vezes para se conseguir a liberdade, às vezes custa a muitas vidas, a custo de sangue. Mas eu não vim aqui para falar do Rio Grande do Sul. Eu vim para falar da liberdade. Meus amigos, qual é o significado deste dia, Páscoa? Páscoa significa passar por cima, significa, eu até botei aqui, livramento de morte e também libertação. Eu vou abrir a palavra de Deus e nós vamos encontrar aqui o povo de Deus, os hebreus, sendo escravizados, sendo oprimidos. E o que aconteceu? Deus resolveu libertar o seu povo.
Então o que ele fez? Ele levantou para colocar no coração desta pessoa o desejo de lutar pelo seu povo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos história, que o Miguel citou aqui nas missões Sepete Araju, né? E conta-se que é um índio que se levantou, né? Porque o povo dele estava sendo oprimido, ele se levantou e gritou: esta terra tem dono, né? No contexto histórico, né, a gente tem muitas coisas para contar, mas nesse tempo aqui, como é curto, eu quero sintetizar tudo. Então, Deus... Seu Moisés era até gago. Sabia? Seu Moisés era até gago. Ele disse: mas eu não sei nem falar, como é que eu vou me comunicar? Ele disse: não te preocupa. Agindo eu, quem é que vai impedir? Quem impedirá? Como é que eu fiz a reflexão no dia de ontem? Aonde for possível nós vamos, mas aonde for impossível é Deus que nos leva. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção aí, não vai dormir nessa hora que é tão importante. Como é que acontece então a Páscoa? Deus fala que vai enviar um anjo da morte, porque o coração de Faraó estava endurecido, ele não queria libertar o povo. Horas ele queria, outra hora ele não vou libertar nada. Então o que Deus fala? Então eu vou ter que fazer algumas coisinhas acontecer para ele sofrer e entender que quando eu dou a ordem, sai de perto quem não obedece. Então Deus fala para Moisés: olha, eu vou enviar o anjo da morte, e é o seguinte, dá a ordem para o povo fazer estas coisas aqui, ó. Ele manda que o povo pegue, cada um pegue um cordeiro, ou um carneiro, mas um bicho sem mancha, quer dizer, um bicho limpo, sem defeito. E eu vou adiantar um pouquinho, vou lá para Êxodo capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13: o sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas aonde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Comemorem este dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Você está entendendo como é que surgiu a Páscoa? Deus avisa o povo que aqueles animais puros que eles pegaram, né, eles deviam sacrificar esse animal, pegar esse animal, eles comeriam desse animal. Eu acho engraçado o seguinte, né? Olha só, Miguel, como é que é as comparações, né? Esse animal, ele vem a tipificar Jesus Cristo. Né? Quando diz assim, ó, vocês vão comer desse animal que vocês sacrificaram. Nós vamos ler lá nas escrituras do Novo Testamento, Jesus diz assim: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Então por que lá muitos, né, milhares de anos antes, já sendo tipificado como é que as coisas iam acontecer com Jesus? Primeiro, o animal não podia ter mancha, e a mancha tipificando lá com Jesus Cristo, quer dizer, não tem pecado. Jesus não tinha pecado algum. E o interessante é o seguinte, que o sangue desse animal tinha que ser colocado nos umbrais da porta, quer dizer, no lugar da entrada da casa, porque o anjo da morte passaria e quando visse esse sangue, não pararia
para fazer um intento ali de matar aquelas vidas. Então, por que tipifica Cristo? Porque nós vamos ler lá no Novo Testamento que é o sangue do Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. A pessoa, quando está em pecado, ela está em condenação. Quando a pessoa está em pecado, ela tem algo contra ela. E tendo esse algo contra ela, meu irmão, né, é como se dissesse assim, ó, o inimigo tem legalidade para agir na vida daquela pessoa. Quer dizer, então ela não tem a total e real liberdade. Ela pode andar correndo pelas ruas, ela pode andar de avião, mas a real liberdade não existe na vida dela, porque ela é presa no pecado. Então, quando ele diz assim, ó, faz isso, seu Moisés, avisa o povo, né, que eles devem pegar um animal sem mancha, quer dizer, sem defeito, devem sacrificar esse animal, colocar o sangue desse animal nos umbrais da porta e tem que comer desse animal. Então você vê como a Páscoa ela já aponta para Jesus. Há muitos e muitos anos a Páscoa ela já aponta para Jesus. Irmãos, como é lindo a gente conhecer a Escritura e entender que de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Jesus. E o que é essa palavra bonita que eu falei, tipificar? É a mesma coisa que simbolizar, representar. É a mesma coisa que quer dizer, ó, isso aqui é igual àquilo ali, vai representar aquilo ali. Então, irmãos, a Páscoa significa o seu real sentido, libertação. Porque o povo foi liberto, o povo foi liberto das garras do Egito. O povo hebreu era escravo. E qual foi a ordem que Deus deu? Olha aqui, no versículo 14, no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 14. Comemorem este dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso, e que os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Agora eu vou entrar numa outra questão aí, Miguel, se tu puder abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Vamos lá, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. O que me pergunto muitas vezes, e eu digo para vocês que hoje muitos comemoram a Páscoa, mas a Páscoa do Velho Testamento. Porque tem um povo que acredita que Jesus não é o Filho de Deus vivo, não é o Cordeiro sem mancha, não é quem ele diz que foi. Então o povo judeu, ele comemora a Páscoa só da lembrança do que Deus fez no passado com o seu povo. Agora, nós, e eu estou incluindo você aí que está vendo esta live, nós, irmãos, nós comemoramos uma outra Páscoa. Ué, que isso, pastor? Nós comemoramos uma outra Páscoa. Querem ver? O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7 e 8? Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Opa, para um pouquinho, lê de novo. Vamos ler.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha só. Vamos ver na linguagem de hoje o que diz aqui, irmãos. Eu não posso esmiuçar muito por causa do tempo, tá, meus irmãos? Então, me perdoem aí. Vamos lá. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo nosso... Porque nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Olha o versículo 8, irmão. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Olá! Meu irmão, agora acha para nós aí, Miguel, João 8,36. Irmãos, rapidinho. Até eu escrevi aqui, ó. Até eu escrevi aqui, ó. João 8,36 está aqui. João 8. Qual é o pior cego? Qual é o pior cego? É o que não quer enxergar. Certo? O pior cego é o que não quer enxergar. Também escrevi aqui, qual é o pior surdo? É o que não quer ouvir. Qual é o pior mudo? É o que não quer falar. Então, eu digo para vocês, qual é a pior prisão que existe? É aquela pessoa que não quer ser livre. É aquela prisão que está na mente, que está na alma da pessoa. Sabe? Eu arrisco em falar, e biblicamente tem este amparo, que tem pessoas que estão presas, mas que já estão mais livres do que aqueles que estão andando livre pela rua. Porque a liberdade, irmãos, não está simplesmente em uma questão geográfica e física, material. A liberdade que eu estou me referindo nesta manhã é a liberdade espiritual. Quando Paulo e Silas estão na cadeia, eles estão presos, nem a cadeia podia prender a adoração daqueles homens, porque eles eram livres na sua alma, eles foram libertos do pecado, através do Cordeiro que foi sacrificado. Então nós vamos encontrar Paulo dizendo isso aqui. A velha Páscoa comemorada pelos judeus era simplesmente como sinal de lembrança. Hoje nós comemoramos o 20 de setembro aqui no Rio Grande do Sul como sinal de lembrança. Mas pessoas que comemoram o 20 de setembro às vezes estão presas na cachaça. Pessoas que comemoram a liberdade do 20 de setembro, às vezes estão presas na prostituição, às vezes estão cometendo erro sobre erro. Então, essa comemoração não salva ninguém, porque ela só serve de lembrança, de passar de geração para geração. Comemorem isso aqui, mas só que Deus tinha um plano. Comemorem isso para tipificar aquele que vai vir e vai trazer a liberdade não física, mas a liberdade da alma. Então o real significado da Páscoa está aqui. Paulo está dizendo, eu vou ler de novo, meu irmão, eu vou ler de novo, ó. Joguem fora o velho fermento do pecado. O que é o velho fermento, né? As coisas velhas, já está dizendo aqui. Velho fermento do pecado, aquilo que te inflama, porque o fermento serve para deixar inflamado, né? Para crescer. Né? Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova.
Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não tem como ser uma nova criatura agindo com as velhas maneiras, tá? Então aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Eu estou falando para quem já é, né? Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício. Versículo 8, então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Quer dizer, meu amigo, eu até achei engraçado, eu achei muito engraçado que alguém me mandou uma mensagem, né, dizendo assim, ó, não adianta comer peixe na Páscoa, né, sendo que os peixes tu foi lá roubar na sanga. Entendeu? Não adianta me dizer, não podemos comer carne, porque é dia de comer peixe. Isso é apenas uma tradição. Não podemos comer peixe, né? Porque é sexta-feira santa. Mas ele foi lá e roubou os peixes na sanga do outro lá. Olha a incoerência do negócio. Então Paulo chama a turma para dizer o seguinte, ó, meu amigo, a nossa Páscoa é outra bem diferente. Vocês estão comemorando a Páscoa simplesmente de lembrança, mas não que essa Páscoa esteja trazendo resultado de mudança no caráter de vocês. Agora é diferente. Quando Cristo se entrega na cruz do Calvário como sacrifício vivo, esta é a verdadeira Páscoa. Porque aquela Páscoa antiga apontava para essa aí. Esta é a verdadeira Páscoa. E por isso todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram. Quer dizer, não tem mais fermento velho. Agora a massa é nova, meu amigo. Você está entendendo o real sentido da liberdade? Lê para mim aí João 8, 36. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hugo! Meu irmão, entenda que o seguinte, a Páscoa que foi comemorada no Velho Testamento simbolizava Cristo, mas porém aquela Páscoa foi comemorada de uma libertação física. O povo saiu da escravidão do Egito. Hoje nós voltamos para cá, para o tempo real, aonde Cristo nos liberta, mas da escravidão do pecado. Por isso eu arrisco em falar que tem pessoas que estão dentro da cadeia, que aceitaram Jesus e se tornaram nova criatura, e podem estar atrás das grades, mas estão livres na sua alma. Sabe? E por isso, Miguel, nós levantamos aqui o culto campeiro para falar da liberdade verdadeira. O Rio Grande do Sul tem isso na sua bandeira como escrito liberdade, mas isso é uma lembrança do que aqueles homens conquistaram no passado. Só que esta liberdade não quer dizer que salva a tua alma. Então, o que salva a tua alma é Jesus. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a pergunta que eu quero deixar para você, porque a hora cruzou ligeiro, não deu para esmiuçar. O pior cego é o que não quer enxergar. O pior surdo é o que não quer ouvir. Mas você não é cego, você não é surdo, e por isso Deus te colocou nessa live. Deus tem para ti, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, o verdadeiro libertador da tua alma à tua disposição. Como assim à minha disposição? É, isso aí mesmo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o teu papel hoje para te fazer? É você acreditar que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. E que é Ele que pode libertar a tua alma, é Ele que pode te livrar das garras do mal, é Ele que pode te curar, é que Ele pode te trazer uma nova vida. E eu faço essa pergunta para ti, porque nós temos que encerrar. Tu quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus?
a verdadeira Páscoa, a libertação verdadeira, aquele que pode te dar paz. Você pode estar no meio da guerra e ele ainda assim fazer com que teu coração sinta paz. Você pode hoje tomar uma decisão na tua vida e esse sim ser o real presente da tua Páscoa. Não é o ovinho, não é o coelhinho, não é presentinho, isso tudo aqui se desfaz e termina. Mas a liberdade na tua alma ninguém pode tirar a partir do momento que tu entrega ela para Deus, que tu aceita Cristo como seu real e suficiente Salvador. Quando você aceita Cristo, o sangue que desceu na cruz do Calvário nos trouxe uma aliança com Deus verdadeiro e nos liberta das agarras do maligno. Hoje tu pode ser livre. Vai lá, vamos lá. Seu filho amado, pra nos salvar. Cante conosco, e perdoar. E perdoar. Olha só, na cruz morreu. Na cruz morreu. Por quê? Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. A verdadeira Páscoa está viva. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que maravilha, meus irmãos. Quero orar por vocês que estão tomando essa decisão, que estão decidindo ser livre, verdadeiramente livre. A pior prisão, a maior prisão que existe está na alma, está na mente. Como é triste você falar da liberdade, mostrar a liberdade para uma pessoa e a pessoa fechar os olhos para ela. Deus enviou seu Filho como luz, a luz veio a este mundo. O julgamento é esse, a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas hoje para você está sendo explicado o significado da Páscoa. Tudo apontava para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. Se Ele te libertar, realmente tu vai ser livre. Pai querido, Deus eterno, obrigado por essas pessoas que o Senhor colocou nessa live, pela palavra que o Senhor me deu neste dia, pelas pessoas, Senhor, que estão sendo tocadas nesse momento, estão entendendo o real sentido, Pai, de tu ter enviado o teu Filho a este mundo, dele ter padecido o que padeceu, mas era o nosso Salvador que estava ali, é o nosso Salvador que ressuscitou, porque nem a morte pôde detê-lo. Deus Pai maravilhoso, toca nessa pessoa agora que está enferma, que está sofrendo, Pai, que está presa nos vícios, que está presa, Senhor, muitas vezes a coisas e pessoas. Liberta ela pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos agora sejam tocados pelo Espírito Santo do alto da cabeça à planta dos pés, e tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, caia por terra na vida desta pessoa. Eu declaro e profetizo um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de alegria para essas vidas, em nome de Jesus. Um abraço a todos, se assim Deus permitir, a partir das 8 horas da manhã nós estamos de volta. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida.